E muitas vezes nos perguntamos o porquê disso tudo, qual o significado disso tudo, e se tem algo que a Escritura, a qual eu creio, qual acredito, e nem ela tem explicação, é sobre a morte. A Bíblia fala de ressurreição, de vida eterna, mas não há explicação para a morte, porque a ideia de Deus era construir o ser humano para a vida, para que vivesse. Mas não podemos esquecer que o Senhor nosso Deus, Ele nos concedeu o dom do livre-arbítrio. Ele nos concedeu a oportunidade de decidirmos a nossa direção. O que quer, o que não quer, o que vou fazer ou o que não vou fazer. Eu decidi olhar para Jesus, porque enquanto eu olhar para Jesus, eu vejo esperança no final do túnel. E enquanto eu estiver olhando para Jesus, eu me revelo em sua imagem. Enquanto eu estiver olhando a Jesus, eu consigo seguir sem medo de cair. E mesmo se cair, olhando para Jesus, eu sei que eu vou levantar. Alguns falam que Jesus é cruel, que Jesus castiga, que Jesus pesa a mão. E aí eu vou lá em livro de Coríntios, que diz: os olhos de Jesus não é de acusação, e sim de bondade e misericórdia. Aí se você for lá em livro de Crônicas, ele fala a mesma coisa. Aí se você for lá em livro de Lucas, ele diz mais que se teve um ser humano que conhecia mais o olhar de Jesus, era Pedro. Porque mesmo quando Pedro falava para Jesus: olha, não negarei você jamais. E quando ele o negou, a primeira coisa que Jesus fez foi olhar para Pedro. Mas não com um olhar de acusação, mas com um olhar para falar: tá vendo, eu te conheço. Jesus conhece cada um de nós. O olhar dele é um olhar penetrante, um olhar que cura, um olhar de temor, um olhar de amor. Não um olhar de ódio ou de vingança, como alguns pregam. Eu fico imaginando, amigos, naquele tempo antigo, quando Jesus estava andando na cidade, sendo surrado com a cruz pesada em suas costas, sendo por algumas pessoas cuspido na cara e outras chorando em seus pés, sem entender o que estava acontecendo. O olhar de Jesus a esse povo era um olhar acolhedor, porque ele sabia que grande parte daquela multidão estava sofrendo com ele, mas estava entendendo o que ele estava fazendo. Jesus, ele foi morto na cruz, mas Jesus, ele saiu da cruz